Santo Deus, eterno Pai, que agradecemos, Senhor, por mais uma escola dominical, podermos estar estudando a Tua Palavra, aprendendo mais e mais, Senhor, a compartilhar este grande amor que o Senhor tem escolhido nos ofertar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. E abençoa, Senhor, o pastor Manuel, que vai nos ensinar ensinamentos da Tua Palavra. Seja com a irmã que está à frente do trabalho, dirigindo a escola dominical, cada departamento da Tua igreja, Senhor, para que estejamos aptos a fazer a Tua obra, a cumprir a Tua missão. Vamos, Senhor, completar a missão. E para isso precisamos, Senhor, do Teu Santo Espírito nos ajudando, nos dando fortalecimento. Seja com toda a Igreja Batista do Brasil, especialmente aqui no estado de Pernambuco, quando estamos concluindo esta etapa de missões estaduais, que nós possamos continuar, Senhor, sustentando esse trabalho com nossas orações, nossas ofertas, promovendo missões aqui no nosso lugar, no nosso recanto aqui em Serra dos Corais. Possamos fazer, Senhor, o Teu reino conhecido, o Teu amor conhecido. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar ao nosso estudo sobre a negação da declaração de amor ao Senhor. À primeira vista, quando nós olhamos assim e ouvimos a expressão negação da declaração de amor ao Senhor, alguém pode logo afirmar: isso não existe. E se existir, pode existir com alguém, não comigo. Essa lição vem trazer as negações que nós não descobrimos. Estamos vivendo a vida normal, vindo para a igreja, mas tem coisas que nós estamos negando ao Senhor, inocentemente e às vezes até coerentemente sabendo. Então é bom nós observarmos bem. Eu acredito, na minha vida cristã, que já tive um momento, até período, que vivia negando essa declaração. E nós começamos lá no início mostrando algumas pessoas, alguns setores, algumas ocasiões que nós somos levados por isso e negamos ao Senhor. Negar ao Senhor quando amamos mais um parente, amar ao Senhor quando amamos mais uma causa, amamos ao Senhor como dando prioridade às coisas materiais, como às obrigações materiais. Eu fico pensando na vida secular, o funcionário crente é tão eficaz na pontualidade, não falta serviço, não chega atrasado. Mas na vida cristã ele muda totalmente. Por quê? Na vida social ele perde o emprego, mas na vida cristã não. Mas perde a graça da pontualidade, do respeito ao serviço divino. Então é uma negação. Eu fico pensando também, às vezes, quando leio o banquete de Belsazar e vejo a expressão, a mão escrevendo na parede: pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Eu me coloco nessa balança e digo muitas vezes: eu estou em falta. E nós, como cristãos, não somos seres super-homens, não somos seres especiais, temos um destino especial, que é o destino da vida eterna, de morar com Cristo para sempre. Mas esse destino
nos faz gerar semente de gratidão, de entregarmos tudo ao Senhor. Eu vejo hino, vejo expressões de tudo meu coração, amo ao Senhor de todo meu coração, tudo meu é de Deus, praga de carro, propriedade exclusiva do Senhor. E na realidade, essas pessoas não dão nem uma carona a quem precisa, e o carro não é dele, é propriedade exclusiva do Senhor. Nós vemos também pessoas do nosso meio. A primeira maneira de nós nos consertarmos é vermos nós na situação de errado. Se nunca vermos na situação de errado, nós nunca vamos consertar. Não, isso é assim mesmo, isso é pouca coisa, isso dá para levar, é o pecadinho, e isso vai se acumulando, porque o pecado é feito bola de neve. Vai desenvolvendo, daqui a pouco sufoca. Então, quantas vezes na vida nós já não negamos ao Senhor? Às vezes, por não atentarmos que a nossa vida espiritual é uma guerra. É a guerra da carne contra o espírito. É a guerra do bem contra o mal. É a guerra da carne contra o espírito. Então nós temos que saber isso. Às vezes nós nos esquecemos. Somos abençoados por Deus, somos filhos de Deus, lemos os versículos, nos embebedamos nas expressões de vanglória dos habitantes da Bíblia, tem história na Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito bem, eu já disse aqui e assumo essa responsabilidade de que essa expressão de Davi foi no Velho Testamento. E mudou alguma coisa? Mudou. Não na negação da palavra, mas mudou. Quando nascer, o Senhor disse: esse é o cálice da nova aliança. Não é mais uma aliança antiga, é uma aliança nova. Sim? Em tudo dá graça. Isso aí é um conceito que os cristãos encontram dificuldade. Mas eu estava numa linha que dizia que nós às vezes nos descuidamos de analisar todos os pontos. Nós estamos em falta, estamos pesados na balança de Deus, somos pesados todo dia. Estamos em falta. Quem vai dizer isso é a nossa consciência, se estiver com a mente de Cristo. Aí vai dizer: sim, errou, está errado, está pesado, está em falta, tem que fazer mais alguma coisa. Eu acredito na vida cristã, na vida da igreja, aqui mesmo, nós em particular. Quem é que não diz assim: falta alguma coisa, falta eu sair pelos campos, falta eu fazer o evangelismo, falta eu fazer missões, falta ter mais culto na semana. Eu me sinto assim, falta. Então, agora, quando nós não tivermos coragem para consertarmos em nós mesmos, nós nunca vamos deixar de carregar esse fardo. Temos que ver que estamos carentes, precisando. Quando você está sentindo dores e está doendo, você procura o quê? Médico, procura remédio para evitar a dor. Então só pode ir buscar o conserto na vida espiritual, para ter estrutura de não negar o Senhor em qualquer que seja a situação, se notar que precisa de Deus. E essa lição de hoje mostra, às vezes, personagem cristão que querem ser pai dos crentes, querem ser dono dos crentes, apresentam-se como senhores, sem nenhuma atividade, sem nenhuma ordem divina. É o que estou vendo por aí. O evangelho está descaracterizado, porque tem pessoas assumindo o ministério. A igreja começa com 3 pessoas, 4, ao que falar mais bonito, ou mais alto, ou mais forte, consagra ao ministério, que nem isso é condicionado à consagração.
e o Evangelho está caindo, pastor, na mídia, bispo, na mídia usando calcinha de mulher e sutiã, estamos vivendo o tempo por causa da negação, da declaração de amor ao Senhor sobre todas as coisas, como aconteceu com os primeiros irmãos lá em Roma. Estavam presos na arena e soltaram os leões para devorá-los, mas eles não negaram o Senhor. Isso aí é difícil, e para nós fica menos difícil lutarmos para não negarmos ao Senhor. Quando nós queremos assumir o poder da vida dos outros, nós estamos negando o Senhor. Quando nós queremos assumir a direção, o poder de determinar o que as outras pessoas vão fazer, nós estamos negando o Senhor, porque isso não é particularidade nossa. A particularidade do cristão é ir de casa em casa ensinar, do pastor, do professor, ensinar, pregar o Evangelho. Para a conversão é do Espírito Santo. E se a pessoa recebeu o toque do Espírito Santo, não se envolveu, você pode ter a linguagem mais bonita do universo, a língua dos homens e dos anjos juntas, como diz Paulo, não vai mover o coração de um pecador, somente o Espírito Santo. No curso de pregadores que nós fizemos aqui, diz uma coisa que eu ensinei e não esqueci, aprendi bem. A pregar o Evangelho, ele tem um tripé de ação e precisa desse tripé para que o Evangelho seja desenvolvido: a palavra de Deus, o Espírito Santo e o pregador. Já pensaram que graça é na evangelização você se equiparar ao Espírito Santo e à palavra? A palavra e o Espírito Santo vai fazer com que vidas voltem para o braço de Deus. É muito importante. Quando eu digo que tem coisa na Bíblia, na nossa religião, no nosso viver, do que Deus tem dado a nós, se nós não descobrimos, mas tem muitas coisas especiais que devem ser descobertas pelos cristãos, para que ele não fique negando a sua declaração de amor ao Senhor. O título da nossa lição é 6.1. O título é Negação da Declaração por exercer o poder indevido. Poder indevido. O que significa isso? Poder indevido. Todo poder fora da lei, todo poder fora da responsabilidade individual dada a quem pratica é um dever indevido. Ultrapassar o limite da ação e da obrigação legal é um dever, é um poder indevido. Aí nós podemos pensar, mas isso só existe lá no Senado, só existe lá no Supremo, só existe lá como juiz. Não, isso existe dentro das igrejas e nós precisamos descobrir isso. O texto básico é: disse-lhe Pilatos, disse pois Pilatos, não me falas? Não sabes tu que tenho o poder de te crucificar e tenho o poder para te soltar? Pilatos recebeu Jesus para julgar. E Pilatos conversou com Jesus Cristo e viu que Jesus Cristo não tinha erro nenhum. Pronto, depois dessa visão, o que Pilatos tinha para fazer como norma de real verdade era soltar Jesus. Mas quando ele viu, quando ele afirmou que Jesus deu nenhum e depois falou que podia condenar Jesus,
ele estava negando, estava usando o poder indevido. Por que o poder indevido? Porque você já declarou que esse homem não tem culpa nenhuma. E os principais sacerdotes, quando ouviram isso, se inquietaram e disse: vai soltar esse homem. Pilatos vai soltar. Então usaram de artimanha e disseram: olha, nós temos um rei. Veja como muda o sentido de pessoas inescrupulosas. Eles eram contra o regime de Roma. Ele queria sim que Israel se libertasse. Mas quando viu que Pilatos queria soltar Jesus, ele começaram a mudar, usar o que não queria para conseguir o que queria. E disseram assim: olha, nós temos um rei. Até eu acho que Pilatos se espantou com aquela expressão. E o nosso rei é César, rei de Roma, rei de Pilatos. E esse aí se apresentou como rei dos judeus. Então, esse aí, com isso, o Sinédrio estava dizendo: esse é um revolucionário, está criando um grupo para derrubar Roma, derrubar o governo de Roma aqui. E se tu ouve só desse homem, tu não és amigo de César. Ou mesma coisa, estás contra César. César vai saber disso, e a coisa para você não vai ficar bom. Pilatos se acovardou. Mas o que foi que Jesus disse para Pilatos? Esse poder é indevido. Nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado dos céus. Aí eu trago isso para o meio cristão. Não é porque vamos escolher fulano de tal para ser isso, vamos escolher para fazer aquilo, porque ele fala melhor, porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais condições, ele tem mais isso. Às vezes nós entramos num poder indevido de querer escolher as pessoas pelas coisas materiais, escolher qualquer coisa no reino de Deus pelas coisas material, visão material, estrutura material, é um poder indevido. E Jesus disse a Pilatos: não tem nem poder para isso não. E dizer também aos principais sacerdotes: não se gloriem por isso não, porque esse poder ele não tem, porque ele não teria nenhum poder sobre mim se não fosse dado dos céus. Olha, cristão, olha, crente, você é grandioso no trabalho, você é especial na visitação, você é digno de fazer qualquer coisa na obra de Deus, você é versátil, mas nenhum poder você teria se não fosse dado do céu. Não devemos nos apropriar da graça divina em vantagem própria. Não. Devemos analisar a graça e agradecer a Deus todo dia, porque é um poder que Ele nos dá. E quem exceder esse poder está negando e traindo o Mestre. Quem exercer o poder indevido em nome do Senhor está traindo o Mestre. Além de negar a declaração de amor, trai. Porque ao amar o Senhor, ele se submete ao Senhor e faz com que as pessoas também se submetam ao Senhor e não a eles. Aí, muitos líderes aí na nossa história aí, e tinha pessoas, eram semideus, pessoas submetidas, o que falava era além da Bíblia, o que ensinava era além de todo o conhecimento, era a voz angelical. E hoje,
Só foi Deus ter o poder. Então aí não tem mais nada. Não é mais nada. Nem é lembrado. Por quê? Usou o poder indevido. Usou o poder indevido. Quando eu vejo e analiso na Bíblia Moisés subindo com o Senhor no Monte Nebo e dali não descer mais, era um plano que Moisés subisse ali e descesse com o Senhor e levasse o povo para o Egito, para Canaã, e o povo ficar naquela glória. Moisés ia ser cultuado. Moisés identidade do Egito e nos colocou nesse lugar espantoso, esse lugar maravilhoso. É o Salvador. É o Salvador. E ainda hoje em Jerusalém, os israelitas têm Moisés numa autoestima fora da estima humana. Então Deus disse para Moisés, é o que Paulo disse, para não me exaltar, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu tenho espinho na carne. Não podemos nos exaltar. Não podemos, porque a glória é o que diz a Bíblia e todo mundo gosta de repetir. Toda glória, toda honra seja ao Senhor. A nossa satisfação, a alegria é em servir, mas a glória e a honra é do Senhor. Então, o Senhor disse a Pilatos, é o sacerdote, é o principal sacerdote, ele não tinha poder nenhum sobre mim. Não tente, não aceite isso como vitória. A vitória é o contrário, que vocês não entendem. E quando Pilatos chegou para Jesus e quis falar mais com Jesus, Jesus não respondeu, é porque Jesus sabia que Pilatos estava tendente a libertá-lo. Ele disse aos discípulos, eu para esta hora nasci, eu vim ao mundo para isso. Então não é agora que eu vou me aproveitar da situação e dizer mais coisas e convencê-lo a me soltar. Aí eu fico pensando como Jesus ensinou que a vida cristã é uma vida de sacrifício. Para você chegar à cruz, para você chegar e dizer tudo está consumado, necessário se fez Jesus passar por sacrifício. E nós não somos melhores que o Mestre. Nós não somos melhores que o Mestre. Então é necessário entender e seguir ao Senhor, dizendo toda a honra, toda a glória seja do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu preciso de Ti continuadamente. Isso aí é submissão, não submissão política, logística, de qualquer coisa. É uma submissão por amor. E não existe maior submissão de nos submetermos a alguém, entrarmos no coração de alguém por amor. E tem um pensamento que escrevi que acho bem básico, assim, quando se entra espontaneamente no coração de alguém, jamais se suscitará a ânsia de sair. É assim, nós quando nos entregamos ao Senhor, entramos no coração, deixamos de entrar no nosso coração. Jesus não quer sair, Jesus não sai, só se nós expulsarmos dele. Mas o cristão tem essa alegria de dizer, Senhor, eis-me aqui, como disse a igreja. Eis-me aqui. E mais, está faltando alguém desse na obra? Nessa assembleia de quarta-feira, a segunda quarta-feira de setembro, nós vamos nomear a comissão de nova diretoria de indicação, e as pessoas chegarem e dizer assim, não quero, esse ano não quero cargo nenhum, eu não quero trabalhar, esse está negando declaração de amor ao Senhor. Não
Jesus não negou morrer por você. Você vai negar de trabalhar por Ele? Porque ninguém trabalha para mim, ninguém trabalha para determinado grupo, ninguém trabalha para Ele, todo trabalha para Deus. Então, não querer, eu já disse e fico pensando, se eu fosse Deus, de amor, quando um crente dissesse, eu não quero trabalhar mais, eu não quero mais cargo nenhum, este ano eu não quero trabalhar, eu dizia, não quero trabalhar não, não quero crente estar na terra, para quê? Trabalhar, ganhar alma, não quero fazer mais não, então fazia feito Ananias e Safira, tira daí, leva, porque pelo menos ganha a alma dele. Empacota e leva. Empacotou e roda e leva. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Não quer trabalhar para o seu mestre? Você não trabalha de graça não. Você, todo culto você chega e diz assim, é isso que eu fico pensando, eu fico lá no meu canto do gabinete, talvez pensando assim, não posso condenar nem julgar ninguém, mas eu fico pensando, todo culto, as pessoas vêm e agradeço ao Senhor porque me deu isso, porque agradeço ao Senhor, porque isso, vim agradecer ao Senhor, tudo. Recebeu tanta coisa e não quer trabalhar, não quer retribuir, isso é o quê? Negação. Fui abençoado e sem nada, sem receber nada. Pode parar e dizer assim, tem uma vida especial que Deus me deu. E o que é que eu faço? Aí o salmo, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Essa pergunta a gente faz. O que eu posso fazer mais para o Senhor? Mas às vezes a nossa mente é feita uma folha seca, arrastada pelo vento. Onde o vento deixar, tá bom. Onde a gente, o que acontecer na nossa vida, tá bom. O problema é que eu sou crente. Eu sou crente e pronto. Mas tinha pessoas perto de Jesus Cristo, discípulos. Jesus disse a ele, sede crente e não incrédulo. O que significa que no arraial do Senhor pode estar aí, mesmo estando todo dia na igreja, mesmo estar perto de Jesus Cristo, entendendo as suas palavras, ouvindo o que ele diz e sem crer. E a incredulidade é fruto de quem nega ao Senhor. E essa é a condenação. O mundo não vai ser condenado porque pecou. É o pecado que vai levar ele à perdição, mas não porque pecou. Vai ser condenado porque rejeitou a palavra de Deus. Porque Deus não veio puxar um grupo pequeno, não. Lá em João 3,16 explica isso. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, amou todo mundo. E enviou o seu Filho unigênito, porque todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem faz o homem se perder e ir para o inferno é a rejeição da pregação, a rejeição de Jesus Cristo como Salvador. É essa a condenação. E João diz, e essa é a condenação, que a luz veio às trevas e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí está a condenação. E nós devemos entender isso. Não somos condenados. Paulo diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Nenhuma condenação em nós, não. Está sofrendo, está sendo perseguido, mas não vai ser condenado, meu. Está perto da morte, está se ultimando, mas não vai ser condenado. Veio a parábola do rico e Lázaro, estava comendo comida do lixo,
estava cheio de enfermidade, dormindo na calçada, mas ele servia a Cristo, ele tinha fé, não maldizia a sua vida, não blasfemava por uma triste situação, estava ali, e o que ocorreu é que a amiga morte livrou ele do sofrimento e o Senhor recebeu no seio de Abraão. Então, quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores através de Paulo, em Cristo somos mais do que vencedores, então não há como pensar em desistir, em desfazer, em derrota, em não fazer, em não agir, em não se colocar à frente da batalha. Isso é não negar a declaração de amor ao Senhor. Vamos ler um pouquinho. Em muitas oportunidades, pessoas tiveram e têm oportunidade e o privilégio de conviverem com Jesus. A gente fica pensando, como tem um hino que diz que não aceita a imagem transmitida pelos pintores acerca de Jesus, e o hino diz: muito conviver com ele, ver o seu rosto, sentir sua mão, mas nós não. E eu digo, como é que nós não podemos dizer que não sentimos a mão de Jesus e não vivemos com ele? Paulo talvez ultrapassou o limite do nosso conhecimento e disse: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, muitas pessoas que tiveram esse privilégio com Jesus Cristo, na época, não tiveram possibilidade de confirmar a sua afirmação de amor a Deus. Conviveram com ele. O próprio Judas conviveu com Jesus Cristo, foi responsável pelo tesouro, pela finança do ministério e negou o mestre. Há historiadores que dizem que Judas negou o mestre com o intuito da revolução dos Macabeus, que era libertar de Roma. E quando viu Jesus dizer que iria morrer e que ia ser preso, então o Judas disse: não, isso não pode acontecer. Ele está fraquejando, Jesus está fraquejando no ministério, na ação. Porque um homem desse, que ressuscita os mortos, que em meio deserto multiplica pães, e nós não temos como perder guerra nenhuma. Ele disse: eu vou balançar essa coisa, eu vou tocar fogo nisso, para ver que ele vai tomar alguma decisão. Porque eles sabiam que Elias orou e fogo caiu sobre capitães de 50, até que eles disseram lá, quando passaram por Samaria e foram expulsos, disseram: mestre, eu quero que oremos nesse fogo do céu nos consuma. Jesus disse para ele que não é mais o espírito daquele tempo. Quando eu disse que há uma diferença, para nós analisarmos com cuidado, do Velho Testamento e do Novo, Jesus disse: não é mais o espírito daquele tempo. Vós não sabeis que espírito sois. Eu não vim destruir o mundo, eu não vim destruir os pecadores, mas salvá-los. Então, quando isso ocorreu, então Judas, pensando naquilo, pensando no poder de descer fogo do céu e consumir os inimigos, mas Jesus estava fracassando. Jesus não estava dizendo que ia deixar ser preso.
Aí ele disse, eu vou atiçar a coisa. E foi lá, falou com os principais sacerdotes, vendeu Jesus Cristo por 30 moedas. Ele não tem interesse em moeda nenhuma. Judas não tem interesse em moeda nenhuma. O final do acontecimento mostra que ele não tem interesse em moeda nenhuma. Ele foi lá e disse, olha, se você me der 30 moedas de prata, eu entrego Jesus a vocês. E isso fez. E quando chegou, disse, mestre, eu te salvo, e beijou Jesus Cristo. Ele esperava que a ação de Cristo fosse a ação de Pedro. E os outros discípulos também tinham essa ação de puxar a espada e enfrentar a guarda do Sinédrio. Mas Jesus, a quem buscais? A Jesus de Nazaré, eis-me aqui. Se entregou sem guerra, porque Jesus não veio brigar com vara, pau e espada. O Jesus perguntou, disse, mestre, para me perder com espada e vara, pau, como se eu fosse um marginal. Jesus não veio brigar com espada e vara, pau. Jesus veio brigar contra o pecado, contra Satanás, morrer para salvar. E se ele não morresse, nós não estaríamos tão radiantes nessa vida eterna que ele vai e que nos otorgou, e a visão dessa cidade maravilhosa que nós vamos entrar. Jesus se entregou facilmente, amarraram Jesus Cristo e levaram para os tribunais. E Judas olhou aquilo e disse, como é? Ele se entregou, ele não tomou uma ação, ele não virou a coisa. Eu não preciso dessas moedas não. Chegou lá e disse para o principal sacerdote, preciso dessas moedas não. Eu traí o sangue inocente, traí, e jogou as moedas e se enfocou, cheio de remorso. Isso prova que ele não estava interessado em moeda. Às vezes o historiador ele nos dá uma ajuda na interpretação. Mas Judas usou um poder indevido, não tinha o poder nem o direito de sair dos arraiais dos cristãos para se aliar com o inimigo para estar contra Jesus Cristo. Na vida cristã também ocorre isso. Crentes errados, conscientes, quando se aproxima de outro crente e tenta fazer daquela pessoa, como a Bíblia diz. Jesus disse aos principais sacerdotes, diz, vocês andam milha atrás de uma alma, e quando a encontra faz 2 vezes mais filho do diabo que vocês. Se aproxima de uma pessoa que tem instrução da Bíblia, da palavra de Deus, começa a minar aquilo, e daqui a pouco, em vez de ter um crente ruim, tem 2. E esses 2 conversam com 3. E 3, 4, daqui a pouco a igreja está com um grupo de crente ruim e um grupo de crente bom. Aí o crente bom, com raiva do crente ruim, se torna ruim também. Aí Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar paz na terra? Vai encontrar a igreja unida? E o dito popular diz assim, uma laranja podre apodrece todo o balaio, toda a cesta. Então, um cuidado que o crente ter é isso, para não ser um instrumento de Satanás, para não usar um poder indevido, porque o poder mais indevido é tirar uma pessoa do caminho da luz para levá-la para as trevas. E Jesus disse assim, quem escandalizar um desses meus pequeninos, eu não vejo criança aí, também criança, mas vejo os pequeninos de Jesus Cristo, porque melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se no mar. Olha aí o que merece
um crente que tenta tirar um outro irmão do caminho com fofoca, com maledicência, com acusações indevidas, com preconceito, com prioridade acima da normalidade cristã. Então, tudo isso a gente às vezes não observa bem, não analisa, mas isso é real. Quando nós descobrimos as coisas reais, nós nos preparamos para o ataque delas. Quando não descobrimos as coisas reais, estamos na irrealidade, não podemos nos preparar para receber. Alguém pediu a palavra? Viu a mão baixa subir? Ou é a minha visão? Aproveitando, professor, nós temos situações que a pessoa, apesar de estar agindo de forma indevida, mas Deus o constituiu para aquilo, como no caso do julgamento de Jesus. Ele estava se exaltando por ter o poder de libertar ou prender, mas o próprio Jesus admite: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Foi dado a ele aquela autoridade para libertar ou prender. Então, às vezes, a pessoa, mesmo de forma indevida, como Judas também, né, de forma indevida se juntou com o Sinédrio e fez aquela traição, mas estava escrito que um seria o traidor, um daqueles que estaria. Então, havia um consentimento dos céus para aquela ação indevida daquela criatura, daquele ser, daquela pessoa, do crente, do pastor, seja quem for, que seja indevido nos seus atos. Deus está sobre tudo. No próximo estudo, não sei se vai aparecer, porque está sendo um mistério, o próximo estudo tem falando sobre isso. Por que é que Deus, sendo onisciente, escolheu Judas para o ministério e Pilatos e outros para tomar decisão e poder sobre o rei? Por quê? Aí Judas, Deus não era onisciente, não sabia que Judas ia ser traidor, por que escolheu ele? O que é que nós podemos analisar? Deus é o poder geral. Agora, Deus não ia escolher uma pessoa boa para fazer aquele papel. Tinha que ter um diabo, como Jesus mesmo disse, não escolhia todo de vós é o diabo. Judas não era um apóstolo, Judas não era um discípulo de Jesus. Jesus disse: eu não escolhia todo de vós é o diabo. E o diabo tinha que estar ali, Jesus tinha que escolher um ímpio, com consciência que ele não ia se salvar, porque Jesus sabe que todas as pessoas que vão nascer ainda, assim vão se salvar e vão se perder. Então sabia que ele ia se perder, era um ímpio, então chamou. Por isso, às vezes, nós ficamos inquietos quando Deus bota o ímpio perto da gente para tratar de negócio, de coisa de família. O ímpio, às vezes, o ímpio é necessário. Não para a vida eterna, não para a salvação, não para o crescimento espiritual, mas para o dia a dia social. Aí o que foi que Deus fez? Escolheu Judas. E Judas não era bonzinho não. E além de era ladrão, era ímpio, era traidor, era tudo. Diga, irmão Ronaldo. Sobre o que o senhor estava falando da igreja, hoje em dia, depois que existiu a internet, o celular, a televisão, então o cristianismo passou a viver totalmente diferente. Porque o povo pega o celular e sai jogando para todo mundo. Ele não escolhe para quem não é com o seu celular que você quer não. Entra no que o povo quer. Eles jogam lá, você fica com ele se quiser. Aí depois disso a gente está vendo isso. Todo mundo
Quando eu disse que, na minha concepção, celular é o sinal da besta, pouca gente aceita. Porque eu tenho certeza que Satanás não vai mandar uma coisa ruim como sinal da besta. Ruim ninguém queria. E quando eu leio lá no Apocalipse, diz assim, o número 666, eu acho que vai sair um celular com esse número. Tem o 12, 10, HD tal, vai ser 666. Aí ele diz assim, o número 666 estará na mão e na testa das pessoas. Você vai esperar que alguém escreva 66 na sua mão ou na sua testa? Não vai. Satanás não é tão burro, não. Satanás quer enganar as pessoas. Então, o que mais está na mão de crente de todo mundo hoje é o celular. E está na mente. Eu estou ouvindo alguém dando uma ajuda aí. Quem pode falar? Alguém está dando uma ajuda aí, falando. Pode ajudar a gente aqui. Aí, amor, parou? Pastor, novamente eu vou falar. Não foi eu que estava falando, não, mas o senhor assistiu a reportagem chinesa que vai passar outra novamente hoje no Fantástico? Não. O que está acontecendo na China? Na China não tem. Olha, tudo agora é câmera na China. Os carros vão através de dominar por câmera. Eles de lá, eles indicam os caminhos todinhos que os carros têm que prosseguir. Né? Robô lutando, tudo que você imaginar. E as pessoas de lá não são o chip, como estão dizendo, que vai ter nada na testa, não. É o celular, o governo. As pessoas têm que ter um celular e outros dispositivos que tem para alguém saber quem é aquela pessoa, o que ela tem, o que ela gasta, o que ela come. Tudo o governo sabe através disso. Onde vai ter a segunda reportagem? E estamos sabendo também da gente, né? Nós pensamos que estamos alheios, o governo sabe tudo da gente. Você vai botar o seu CPF, tudo, sabe tudo. E lá na China, eles estão descobrindo com a IA da sensibilidade e sentimento aos robôs. É o que dá para decretar, para descobrir, de agora. Voltando a essa questão de Judas e também de Pilatos, tem muita gente que diz assim também, entra no mérito de dizer Judas está no inferno. Judas morreu, ele foi escolhido para ser odiado. Eu tenho uma consciência muito contrária sobre isso, de que a palavra de Deus diz que nós chegaremos no céu e teremos surpresa. E Jesus, após a morte, ele foi a Hades, e Judas estava lá. E Judas pode ter se convertido. A história conta também que Pilatos, após condenar Jesus Cristo, alguns historiadores contam, que os dias dele foi difícil. Que Roma, inclusive, a própria Roma perseguiu para matá-lo, e suspeita-se que Roma matou Pilatos. Pilatos, nesses dias difíceis, ele pode ter buscado a Deus, ele pode ter confessado a Jesus Cristo. Então, assim, é algo que só vai ser revelado quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, e a gente pode se surpreender muito. Vai perseguir. Outra coisa que nós podemos admitir, outro historiador disse que Pilatos morreu num sanatório, lavando as mãos continuadamente, dizendo, está sangrando ainda tem sangue lavando a mão, porque se martirizava por ter ordenado a morte de Cristo. A Bíblia diz o seguinte: a ninguém diga que está no céu e também a ninguém diga que está no inferno. Isso não é nosso, não é parte nossa.
O que tem que saber é a misericórdia. É feita aquela ilustração na guerra napoleônica. Napoleão pegou um fugitivo desertor da guerra e tinha um rapaz de 17 anos, filho de uma viúva. E quando colocaram o rapaz no paredão, a mãe correu, se ajoelhou aos pés de Napoleão, diz assim: justiça com meu filho, justiça, meu filho é o único sustento, a única coisa que eu tenho na minha vida é a rima de família, eu só tenho ele, justiça com meu filho. E Napoleão, fazendo o gesto, levantando o lenço para soltar e atirar. Aí a mulher imediatamente mudou de pedido, segurou nas duas pernas dele e disse: misericórdia com meu filho. Aí Napoleão segurou o lenço, baixou a mão, olhou para a mulher e disse: pela justiça, seu filho morreu, mas pela misericórdia eu vou soltá-lo. Pela justiça que nós conhecemos, Pilatos, Belsazar, Judas e outros mais da história do inferno, pela justiça que nós conhecemos, mas a misericórdia de Deus é muito ampla. Aí alguém pode dizer assim ninguém vai se salvar, ninguém vai se perder. Se é assim, ninguém vai se perder. Nós não podemos entrar nesses desígnios. Agora, eu sempre digo: quem usa de misericórdia não se envergonha. Pode até alguém querer zombar de você: isso é um besta, é um tolo. Olha, isso não existe não. Zombe, mas você não se envergonha de usar misericórdia. Agora, a condenação, você pode se envergonhar muito, porque depois descobre que a pessoa não merecia nada e você foi um algoz condenador. Então, é muito melhor usar a misericórdia em todo sentido do que querer usar a condenação. O poder indevido também se dá nessas pessoas que querem ter direito e poder sobre outras pessoas. O crente que se acha mais importante do que um não crente é um poder indevido. Nós temos a promessa, mas é um ser humano, uma vida igual a minha. Porque eu vou disparar na distância com essas pessoas? Porque eu vou me afastar? Porque eu vou discriminar uma pessoa que não é crente? Quem diria, hein, que o perseguidor se tornaria o maior evangelista, o maior pregador do evangelho, o maior construtor de igreja no Novo Testamento? Quem diria? Mas, Senhor, aquele homem, Senhor, ele é um vaso escolhido. Nós não sabemos em relação a Deus, a sua vontade, o seu querer. E Deus não quer que nós escutamos a sua vontade. Se cremos, nós submetemos com alegria. Eu sempre digo: tudo que vem de Deus para nós tem um valor. É o que a irmã japonesa diz: em tudo dá graça. Tudo tem um valor. Se Deus permitiu, tem um valor. Aí alguém questiona: mas pastor, Jó perdeu filho, perdeu fazenda, perdeu tudo. É certo que Deus devolveu a fazenda e o amor ao filho perdido. Como é que nós vamos tratar disso? Quem que vai recuperar isso? Quem que vai sarar essa ferida no coração de Jó? Eu fico também observando: será que depois daquilo Jó ainda ficou com aquela mulher? A Bíblia é muito especial. Como é bom você parar na Bíblia
dar ênfase, soltar ideias. É isso que vai você aprender. Será que depois de tudo que passou, Jó já ficou com a mulher? É o que nós não sabemos, é que Jó só tinha ela. É porque naquele tempo podia ter mais de uma mulher. Mas será? O senhor sabe, irmão Ronaldo? Diga aí. E se ela pedir misericórdia a Deus? Hã? E se ela pedir misericórdia a Deus? Que nós não sabemos, né? Pastor, eu tenho um fato que ficou registrado, né? Jó orou pelos seus amigos, que de amigos não tinha nada. Então acho que ele pode ter orado também pela esposa. Amigo, isso, poder indevido. Os amigos de Jó admitiam, achavam que tinha o poder de dizer, olha, cara, é melhor tu confessar do que estar enganando, porque Deus não ia permitir que isso viesse sobre uma pessoa que não tivesse pecado. E hoje já tem quase crente que quando viu, o que foi que ele fez? Quando viu o crente sofrendo, o crente do hospital, o crente passando por dificuldade, aquilo é a mão de Deus. Aquilo é a mão de Deus que está pesando sobre ele. Coitado. Os amigos de Jó chegaram lá e diziam assim: Jó, nós somos teus amigos e nós confiamos em Deus, nós queremos em Deus, mas quando a história é verdadeira, rapaz, ninguém está aceitando isso. Você pecou, você errou. Olha aí o poder indevido de entrar numa relação íntima entre Deus e o próximo. E Deus não está acusando e você está acusando. Deus que poderia, porque sabe tudo, não está acusando e você está acusando. Poder indevido. Diga. Eu vejo o seguinte: as pessoas falam da mão de Deus. Quando a gente vai ver a mão de Deus, realmente é como você está dentro de um hospital e você vê uma pessoa aberta de cima até embaixo, o coração pulsando na mão do médico. Ali eu tenho certeza que a mão de Deus está ali. Porque eu fui obrigado a ver. Entrei num local lá no hospital e quando entrei, que eu pisei, estava um negócio cheio de grau assim. Ó. Você via o paciente como se você estivesse operando, que era justamente na sala do médico. Então, se formando assim, aquilo ali. E eu dei de cara com aquilo ali. Estava no hospital quando eu fui visitar, fui lá para a minha estava se operando. Aí a menina que conhecia a gente entrou na sala errada, que era em cima. Aí deu para ver. O pessoal um tirando a veia da perna, o outro com o coração na mão. E aí naquele momento ali, eu tenho certeza que Deus está com a mão ali, ó, sustentando aquela vida. Se aquela vida tiver que um dia viver na igreja, fazer a obra do Senhor. Isso aí eu vi. Não foi ninguém que disse não. Direto. E achei que aquilo ali era uma coisa. O que eu passei na vida já, eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa comigo. Senão não estava vivendo até hoje. Se não tivesse, eu não estava aí. Olha, eu digo, eu sempre digo, isso é muito bom. Vai chegar o tempo, não sei se nós vamos estar aqui, que vão descaracterizar a Bíblia. É o passo da sociedade hoje e da ciência descredibilizar a Bíblia, interpretar. Vai chegar o tempo em que nós não temos nada para estruturar, somente a experiência com Deus. E isso é que é importante. Até hoje, eu não posso crer que o crente, qualquer que seja o crente, não tenha tido essa experiência com Deus. Tem uma experiência com Deus sim para contar. Se nós formos contar, o que é que você tem para contar de ter experiência com Deus? Todo mundo aqui teria.
E é essa experiência que vai ser guardada em nossa mente. Alguém vai dizer, o mundo vai dizer, a sociedade vai dizer, Deus não existe. Aí você vai dizer, mas eu sinto Ele, eu tive experiência com Ele. E essa experiência o mundo não apaga, a ciência não destrói. Experiência com Deus. Isso que o irmão falou, isso que o irmão tem, isso que eu sinto, isso que eu vivi, isso que todos viveram aqui, é a experiência com Deus e vai ficar firme, dizendo assim: o Senhor é Deus, o Senhor existe, o Senhor te ama. Irmão Ronaldo. Pastor, o senhor quer ter uma experiência maior que existe aqui dentro dessa igreja? Imaginar o que Deus fez e o que Deus está fazendo dentro dessa igreja para a gente ver o poder de Deus na vida de imaginar. Para que todos reconheçam que Ele é Deus. Isso aí. Quando eu fui na UTI, logo no início, o médico me chamou e disse: olha, se o senhor amanhã chegar aqui ou mais tarde e encontrar ela cheia de tubo, toda entubada, não se assuste não, porque isso é natural. Porque ele é um paciente de alto risco e não está descartado a ideia de óbito. E nós já fizemos tudo o que podíamos. Eu disse: não, quem vai fazer tudo é Deus. Não, estou gay, médico, doutor. Deus vai fazer tudo. Aí depois chega a Neuro com a. Depois que saiu da UTI, a Neuro foi para tirar uma radiografia e disse: olha, não me mostrou, mas disse: tem muito sangue ainda no cérebro dela. Vamos ver se conseguir tirar isso, senão vai ter que abrir a cabeça, fazer cirurgia. Aí ok, aí ela chegou lá no quarto, ela já estava, disse assim: se amanhã esse sangue diminuir, eu posso até pensar em dar alta. Aí ele deitado na cabeça: amanhã não vai ter mais nada. Ela foi para o lugar dela, aí chegou no dia seguinte a equipe de enfermagem para fazer a tomografia. Aí fez, doutor, e entregou a médica. Quando foi à tarde, ela chegou e disse: olha, eu não entendi o que aconteceu. Essa mancha vermelha aqui, tudo escuro, tudo era sangue. E hoje, ao contar, nem um pouco de sangue. Já vou dar alta para vocês amanhã. Prescreveu e deu a alta dela. O que é isso? Deus. É o poder de quem? E ainda mais, e não foi a primeira vez. Já tinha vindo de outra. Que ela não teve. É a segunda. E outra coisa, não é só isso. É as sequelas que ela ficou. Para a vista daquele momento, daquele acidente grande, era para ela não nem se sentar. Mas anda, a mão que está com sequela já está levantando, só falta chegar assim e abrir. Fala. Está cantando, está indo para o coral, já está tudo. Então, é isso que Deus espera da gente: calma e fé. Quem tem fé tem calma. Fé, calma, não desesperar. É o que Jesus disse aos discípulos no barco: o que ele está vendo com vocês? Mexe, acorda. Olha, não importa tu que nós morramos, nós vamos morrer. Olha o mar como está. Calma.
Ele vai se acalmar, o mar se calma. Aí ele olha absolutamente rapaz. Que homem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedece. Porque ali não era um homem, ele admitiu, Jesus ficou apenas como um homem, mas ali estava Deus. E é o que nós devemos encarar isso. Está difícil, mas não é o homem que está do meu lado, não é Deus. E Ele vai resolver. É isso que a fé nos manda, nos constitui. Vai resolver. E também, ainda tem um segundo conceito que Deus lê na nossa mente. Se ocorrer o que eu não espero, é porque é melhor para mim e para ela. É isso aí. A pessoa fica olhando, até que tem pessoas que admitem que é insensibilidade, é falta de amor, porque a pessoa nem está aí numa situação de dificuldade, num parente que está para morrer, está aí, nem está aí, está normal, não entende, está certo, não está certo não entender, mas nós temos que saber isso. Se veio de volta porque Deus quis, e é o bom, foi bom. Se não veio, é porque Deus quis, também é bom. Por isso, mais uma vez, enquadra o texto, em tudo da graça. Dá graça a Deus por um parente que partiu, não é fácil. No dia é difícil, mas depois Deus vai olhando e diz, quantas vezes eu disse, perdi meu pai, mas meu pai foi no momento certo. Que tanta coisa aconteceu que meu pai não ia concordar, ia sofrer muito. Então, meu pai foi no momento certo. E é o poder indevido que nós às vezes tomamos para nós, é um caso desse. Como eu vi um testemunho, logo assim que eu cheguei aqui na Enseada, eu fiz um culto aí onde é o armazém da curva, e um missionário, um pastor, primeiro eu achei desestruturado, porque eu fui de camisa de manga comprida e gravata, mandaram logo dar uma palavra para mim, sem me conhecer, sem saber que eu era nada. Uma palavra que o irmão. Aí subiu lá o pregador e disse assim, porque eu boto a mão em cima e o defunto não se levanta. Eu boto a mão em cima e a enfermidade vai embora. Aí passou, a mulher dele era a assinatura da irmã, da diaconia de Miniano. Aí está vendo essa baixinha aqui? Já ressuscitou 10. É um poder indevido. É um poder indevido. Quem é o homem e quem é a mulher para trazer a vida de volta? A não ser que os 10 morreram de susto quando ela começou a falar. Porque tem muita gente morta aí e a gente vai ressuscitar. Morta de sede, dá um pouco d'água. Morta de fome, dá um pedaço de pão. Se for assim, muito fácil. Morta de cansado, dá o ombro. Poder indevido. Isso é uma tentação que entra no meio do povo de Deus, para que esse povo queira ser mais do que é. Nós não somos nada, mas graças a Deus que Ele nos fez tudo. É difícil entender essa mistificação do tudo e o nada. Nós estamos entre o tudo e o nada. O tudo e o nada. Tem uma poesia também, desse aí, pastoral, e assim, no mundo do nada. Quando chegamos ao mundo do nada, quando vivemos no mundo do nada, em busca de tudo, quando chegarmos no mundo do tudo, entenderemos que não possuímos nada. É essa a vida da gente.
Se nesse mundo do nada a gente querer tudo, quando chegar na beleza do mundo do tudo, que é a fé, a salvação, não temos nada, porque entregamos a nossa vida ao mundo do nada, porque nesse mundo do nada, muitas pessoas veem tudo, e nós, como cristãos, visão cristã, no mundo do tudo para Ele, nós não vemos nada, e aguardamos no mundo do nada a vinda do tudo, que é o Senhor Jesus Cristo, para nos levar para Jerusalém Celestial. Amém. Amém. Nós já chegamos ao término da escola bíblica dominical e eu pedi aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos fazer uma oração para os irmãos de nação. Sentadinha deve estar. E eu estou com mais de eu sou grande por ser agradecido por várias que faz com que você viva nossas vidas e este privilégio de estarmos aqui no louvor, Deus. Amém. Ajuda-nos para que cada dia mais e mais possamos estar louvando em espírito e em verdade, fazendo a tua vontade. Amém. Fala cada vez mais e mais aos nossos corações e ajuda-nos para que possamos ter mais fé e estarmos mais ligados a Ti, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, a tua alegria perene em nossas vidas para que nunca desfaleçamos. E ajuda-nos perdoando os nossos pecados e dirigindo as nossas vidas. Abençoa, ó Deus, todo o teu povo na face da terra. E abençoa todos os frutos que serão realizados neste dia em teu nome. Abençoa aqueles que não vão ouvir a tua palavra, que seus corações possam ser movidos, possam ser incomodados com a tua palavra e eles entendam que só através de ti é que eles têm a salvação. Fica, Senhor, conosco, nos abençoa, ser confortador, ser como teu servo pastor, para que cada dia mais e mais seja usado por ti. Abençoa, dá inspiração, ajuda da saúde. Não só a ele, mas a todos os pastores, todos aqueles que pregam a tua palavra na face da terra. Fica, Senhor, conosco, perdoa os nossos pecados. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre a tua agência, para que ela seja um foco de luz na vida daqueles que estão nas trevas. Nos perdoe, nos guarde em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poder sentar, e o Senhor nos agradece a nossa presença. Logo mais à noite estaremos aqui, mais uma vez, para cultuar, louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.